Você já se sentiu pequeno demais para uma tarefa grande demais? Já olhou para um desafio e pensou: eu sou muito jovem, eu sou muito tímido, eu não tenho experiência suficiente. Quem sou eu para liderar? Este gigante, o gigante da insegurança e da síndrome do impostor, tem paralisado o potencial de incontáveis filhos de Deus ao longo da história. Mas e se eu te dissesse que um dos líderes mais influentes da igreja primitiva era um jovem, descrito como tímido e frequentemente doente? Como Timóteo, um rapaz de uma cidade pequena, se tornou o braço direito do apóstolo Paulo e o pastor da complexa igreja de Éfeso, liderando pessoas mais velhas e mais experientes que ele. Esta mensagem é para você que se sente desqualificado, para você que ouve a voz da dúvida mais alto do que a voz de Deus. Para você que tem um chamado em seu coração, mas se esconde atrás da desculpa da sua mocidade ou da sua personalidade introvertida. A jornada de Timóteo é a prova de que Deus não vê como o homem vê. Ele não olha para a sua idade, mas para a sua disponibilidade. No final deste vídeo, vamos desvendar as 3 armas secretas que o apóstolo Paulo entregou a Timóteo em sua carta. Armas que são o antídoto divino contra o medo e a insegurança, e que você pode começar a usar hoje. Sejam bem-vindos a Listra, a Éfeso e à jornada de um dos heróis mais relacionáveis da fé. Vamos descobrir como Deus, através da mentoria, da palavra e do Espírito, forjou um líder a partir de um jovem inseguro. Fique comigo, pois você está prestes a receber a sua própria carta de encorajamento do apóstolo Paulo. O mundo ordinário de Timóteo era o de um jovem de ascendência mista, em Listra. Atos 16 nos diz que sua mãe era uma judia crente e seu pai era grego. Ele cresceu ouvindo as escrituras de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Ele tinha uma fé não fingida, mas seu mundo era provavelmente quieto, provinciano. Ele não era um cidadão romano como Paulo, nem um pescador robusto como Pedro. Samuel cresceu no templo, Timóteo cresceu em um lar de fé. Sua base era sólida, mas seu temperamento, como as cartas de Paulo sugerem, era mais reservado. Você se identifica com isso? Ter um bom coração e uma fé genuína, mas sentir que sua personalidade natural não é a de um líder? A vida de Moisés como pastor em Midian. Ele tinha o treinamento do Egito, mas 40 anos no deserto o tornaram um homem quieto e hesitante, até que Deus o chamou. Como Deus pode usar a sua criação e a sua personalidade, mesmo que pareçam desvantagens, como parte fundamental do seu chamado? A aventura de Timóteo começa quando o maior missionário do mundo, o apóstolo Paulo, chega em sua cidade. Atos 16, 1-3. E os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que este fosse com ele. Paulo, o grande plantador de igrejas, vê algo neste jovem. Ele o chama para se juntar à sua equipe missionária, para deixar sua casa e embarcar em uma jornada perigosa pelo Império Romano. Jesus chamou os 12 para segui-lo. Paulo chamou Timóteo para acompanhá-lo. O chamado para a liderança muitas vezes vem através de um líder mais experiente, que vê potencial em você e te convida para a jornada. Você está aberto para o convite de um Paulo em sua vida? Barnabé, que foi buscar a Paulo em Tarso, trazendo-o para o centro do ministério em Antioquia, nos lembra: às vezes, nosso chamado é ativado pelo convite de outra pessoa. Comente: pronto para a jornada. Se você está aberto para o chamado de Deus, não importa como ele venha. A recusa de Timóteo não está registrada como um evento, mas é o tema subjacente das cartas que Paulo lhe escreve anos depois. Paulo precisa constantemente encorajá-lo. Em 2 Timóteo 1,7, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, timidez, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. E em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade. A recusa de Timóteo era uma batalha interna contra o sentimento de inadequação por causa de sua personalidade e sua idade. Jeremias disse: eu sou um menino. Timóteo sentia o peso de sua mocidade e timidez.
O gigante dele não era um Golias de carne e osso, mas um gigante interior de insegurança. Qual é o seu gigante interior? A voz que diz que você não é bom o suficiente? Gideão, se escondendo e se sentindo o menor de sua família, nos lembra: o sentimento de inferioridade é uma das táticas favoritas do inimigo para nos paralisar. Lembro de um testemunho. Minha maior luta sempre foi a timidez. A ideia de falar em público ou liderar me apavorava. Precisei entender que o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza, não na minha autoconfiança. O encontro com o mestre para Timóteo foi sua relação com seu mestre, o apóstolo Paulo. Paulo não era apenas seu líder, era seu verdadeiro filho na fé. Ele o treinou, o discipulou, o amou e, crucialmente, o encorajou. As cartas a Timóteo são um manual de liderança e mentoria. Ele o ensina sobre doutrina, sobre como lidar com falsos mestres e sobre como guardar seu próprio coração. Elias treinou Eliseu, Jesus treinou os 12, Paulo treinou Timóteo. O modelo de Deus para formar líderes é a mentoria, o discipulado pessoal. O Mestre Jesus usou Paulo para moldar Timóteo. Você tem um mentor? E, igualmente importante, você está sendo um mentor para alguém? A relação entre Moisés e Josué, onde Moisés preparou Josué para assumir a liderança, nos lembra: o sucesso sem sucessor é um fracasso. A verdadeira liderança se multiplica. Se você valoriza a mentoria e o discipulado, siga este canal e comente: Discipulado transforma. Timóteo cruza o limiar da liderança plena quando Paulo lhe confia uma das missões mais difíceis: pastorear a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, influente, mas a igreja estava cheia de problemas: falsos mestres, disputas, fofocas e desafios de liderança. Paulo deixa Timóteo ali para pôr em ordem as coisas restantes e advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Josué foi chamado a liderar a conquista de Canaã. Timóteo foi chamado a liderar a conquista da ordem e da sã doutrina em Éfeso. O limiar foi a transição de aprendiz para líder responsável. Deus muitas vezes nos leva a cruzar o limiar, nos dando uma responsabilidade que parece maior do que nós. Neemias, assumindo a tarefa de reconstruir o muro de Jerusalém, nos lembra: a liderança não é um título, é assumir a responsabilidade por um problema e buscar a solução de Deus. Toque na tela agora ou digite "Aceito o desafio", se você está disposto a assumir as responsabilidades que Deus está colocando em seu caminho. A prova de Timóteo em Éfeso era imensa. Seus inimigos não eram exércitos, mas falsos mestres como Himeneu e Alexandre, que espalhavam fábulas e genealogias intermináveis. Eram as viúvas fofoqueiras, os ricos arrogantes e a resistência natural das pessoas a uma liderança jovem. Seu aliado principal era o conselho de Paulo, a sã doutrina, e o dom que estava nele. Amós confrontou o sacerdote Amazias. Timóteo teve que confrontar os Amazias de sua própria igreja. A batalha mais difícil, muitas vezes, é a batalha pela sã doutrina dentro da própria casa de Deus. Você está disposto a combater o bom combate da fé? A luta de Paulo contra os judaizantes na Galácia nos ensina: a defesa do evangelho puro é uma das principais responsabilidades da liderança cristã. Mas como um jovem tímido poderia ter autoridade para confrontar homens mais velhos e corrigir uma igreja inteira? De onde viria seu poder? Paulo o lembra de uma fonte sobrenatural. Qual é o maior desafio que a sua igreja enfrenta hoje? Falsos ensinos, desunião ou apatia? A escuridão que Timóteo enfrentava era a sombra constante do desprezo. Ninguém despreze a tua mocidade. Essa frase de Paulo implica que isso estava acontecendo. Pessoas o desrespeitavam, o subestimavam por ser jovem. A escuridão era a luta contra a síndrome do impostor, a tentação de se encolher, de suavizar a mensagem, de tentar agradar a todos para ser aceito. A rejeição dos irmãos de Davi antes de ele enfrentar Golias, o desprezo por Timóteo em Éfeso.
A escuridão é a voz do inimigo e do mundo que tenta nos definir por nossa aparência, nossa idade, e não pela nossa unção. O próprio Jesus, de quem diziam: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria?" O mundo sempre tentará desqualificar os mensageiros de Deus com base em sua origem. Se você já se sentiu desprezado ou subestimado, curta este vídeo agora para se juntar a uma comunidade que encontra seu valor em Deus, não na opinião dos homens. A aprovação suprema de Timóteo é superar sua timidez e assumir sua autoridade, e a chave para isso está no conselho de Paulo. Ele não diz: "Seja mais corajoso". Ele diz: "Te admoesto que reavives o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos." A arma secreta de Timóteo não era sua própria força, mas o dom do Espírito Santo que ele já havia recebido. A vitória de Gideão veio quando ele creu na palavra do anjo: "O Senhor é contigo, homem valente." A vitória de Timóteo viria quando ele parasse de olhar para sua timidez e começasse a ativar o dom de Deus dentro dele. O batismo de Jesus no Espírito Santo, antes de iniciar seu ministério, nos lembra: a unção do Espírito é a qualificação divina que supera toda desqualificação humana. A fonte de sua autoridade não era sua idade, era o dom de Deus nele, confirmado pela profecia e pela imposição das mãos dos presbíteros. Sua autoridade era sobrenatural. Repita comigo: "Eu reavivo o dom de Deus que está em mim." A recompensa para Timóteo ao operar no dom de Deus é a solução para o desprezo. Paulo continua: "Mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza." A recompensa não foi que as pessoas pararam de notar sua idade, mas que elas começaram a notar seu caráter. Sua vida se tornou o argumento irrefutável de sua autoridade. A recompensa de Daniel foi ser 10 vezes mais sábio. A recompensa de Timóteo foi se tornar o padrão de um líder cristão. A melhor maneira de silenciar os críticos não é com palavras, mas com uma vida exemplar. Jesus dizendo: "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai." O caráter é a plataforma da liderança. E as 3 armas secretas de Paulo: 1. O dom de Deus em você. 2. A palavra da verdade. 3. Um caráter exemplar. Poder, palavra e pureza. Esta é a trindade da liderança espiritual que vence a insegurança. Comente: exemplo dos fiéis, se você se compromete a ser um padrão de caráter cristão. O caminho de volta de Timóteo é sua jornada de perseverança como líder. Paulo, em sua última carta, já perto da morte, o encoraja a continuar a missão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O caminho de volta é a jornada de uma vida inteira de fidelidade. A jornada de Moisés durou 40 anos no deserto. A jornada de Timóteo como líder em Éfeso foi longa e cheia de batalhas. O caminho de volta para um líder não é um lugar de descanso, mas de perseverança até o fim. A declaração final de Paulo: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." O sucesso na liderança não é como você começa, mas como você termina. A ressurreição do legado de Timóteo é o amor e a confiança que Paulo depositou nele até o fim. Em sua carta mais pessoal e final, 2 Timóteo, Paulo o chama de "meu amado filho." Ele confia a Timóteo a continuação de seu próprio legado. O jovem tímido ressuscitou como um sucessor apostólico confiável, um pilar para a próxima geração da igreja. Eliseu recebeu o manto de Elias. Timóteo recebeu o manto do legado de Paulo. Sua ressurreição da identidade de jovem inseguro para homem de Deus é completa. A ressurreição de Cristo nos transforma de servos em amigos e de órfãos em filhos. A maior ressurreição é a da nossa identidade. O elixir, o segredo eterno de Timóteo, é a poderosa exortação de Paulo, que ecoa para cada geração. Ninguém despreze a tua mocidade.
O elixir é a verdade de que a autoridade espiritual não vem da idade ou do carisma, mas da unção de Deus, de um conhecimento profundo da palavra e de um caráter íntegro. É o segredo para que jovens se levantem em autoridade e para que os mais velhos reconheçam e capacitem a próxima geração. O elixir dos 12 foi o processo. O elixir de Timóteo é a permissão para liderar agora. É o antídoto contra a procrastinação espiritual baseada em insegurança. A grande comissão não tem limite de idade. Deus usou jovens como Davi, Josias e Timóteo para mudar a história, e Ele quer fazer o mesmo hoje. Jovem, homem, mulher, que está me ouvindo. A quem você tem dado ouvidos? As vozes que te desprezam? A voz da sua própria insegurança? Ou a voz de Deus que te deu um dom e um chamado? Eu comecei a liderar muito jovem e o sentimento de ser uma fraude era constante. Eu me comparava com líderes mais velhos e experientes e me sentia um nada. Minha libertação veio quando eu parei de olhar para a minha idade e comecei a olhar para o meu chamado. Deus não te deu um espírito de timidez. O medo, a insegurança, a síndrome do impostor não vem de Deus. É hora de renunciar a esse espírito de temor e reavivar o dom de Deus que está em você. Sua idade não é uma desvantagem, é uma oportunidade. O Espírito Santo está quebrando fortalezas de inferioridade e timidez. Agora, há um manto sendo lançado sobre uma geração de Timóteos. Deus está dizendo: não despreze o início, não despreze a sua juventude. Eu te chamei, eu te capacito, eu te envio. Levante-se, homem de Deus. Levante-se, mulher de Deus. Assuma o seu lugar. A jornada de Timóteo, de discípulo tímido a líder influente, é o plano de Deus para cada um de nós. Ele nos chama, nos mentoreia, nos confronta em nossas fraquezas e nos capacita com seu Espírito para sermos o padrão que Ele nos chamou para ser. Sua idade não é o problema. A única pergunta é: você está disponível? Se esta mensagem reavivou o dom de Deus em você, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa missão é encorajar e equipar a próxima geração de líderes. Que a palavra de Paulo a Timóteo seja o selo em sua vida. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Compartilhe este vídeo com um jovem líder ou com alguém que você vê grande potencial em Deus. Vamos encorajar uns aos outros. E comente abaixo: lidero pela unção para declarar que sua autoridade vem de Deus, não da sua idade. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12